Voltando aqui, o vídeo já falou, o livro já falou dos africanos, agora eles retornam para os índios, tá? Sempre que vocês lerem a palavra sertão, não é o sertão nordestino, não. O sertão, nesta época aqui, era o interior do Brasil, tá? Entrada. Quando vocês lerem a palavra entrada com letra maiúscula, quer dizer expedição. Os homens se reuniam e faziam uma expedição para o sertão, para o interior, em busca de ouro, prata e escravizar os índios, tá? Bandeirantes era um grupo de homens que faziam esse trabalho. Iam para o sertão, iam para o interior catar ouro, prata, e eles achavam os índios e iam escravizando os índios. No interior, no Nordeste, tá, nas fazendas do Nordeste, onde a cana-de-açúcar deu muito certo, era para lá que ia a maioria dos escravos que chegavam aqui da África, tá? E em São Paulo, em São Vicente, onde é mais ou menos São Paulo agora, o que poucos tinham negros africanos, porque os negros africanos eram muito caros. Por quê? Porque tinha que ir lá na África buscar eles, né? Então, o dono da caravela gastava muito dinheiro para ir lá na África, trazer aquele grupo todo, né? E aí ele vendia muito caro. Enquanto os índios estavam aqui na terra, saía muito mais barato, né? Então, lá em São Vicente, lá para lá de São Paulo, a maioria dos escravos eram índios. Por quê? Porque esse grupo Bandeirantes aqui era muito de São Paulo. Então, eles escravizaram muitos índios, muitos indígenas. E no Nordeste foi mais o negro. Então, era Nordeste e Rio de Janeiro, tá? Que vieram muito negros. Minha voz está horrorosa, minhas cordas vocais, a voz de professora mesmo. Hoje tá que tá, falhando toda hora. Bom, então vocês já sabem o que é o sertão, nessa época. Entrada, que são as expedições que levavam os bandeirantes para o sertão escravizar os índios, tá? Então vocês vão ler tudo isso para poder fazer, podem fazendo esses trabalhinhos aqui e mais o que eu vou passar. Bom, agora vamos falar sobre o papel da mulher nessa época colonial. Coitada, coitada. Sabe, um cavalo valia mais para o homem branco do que a mulher, tá? Enquanto a mulher era respeitada como o papel de mulher dela na tribo, como o papel de mulher dela na tribo indígena e africana, na cultura branca, europeia, mulher não valia nada, nada. Você serve para cuidar de mim, o homem falava, né? Então, todo o papel da mulher nessa época era voltada para servir ao homem, porque o homem era o senhor de tudo. Então, começou, presta atenção, no que começou a nascer, os homens vinham para cá, né? Assim como vinham homens, os donatários, donos da terra, né, das capitanias, que tinham um pouco mais de cultura, de esclarecimento, o rei de Portugal, não sei se vocês recordam que eu já falei, para povoar essa terra aqui, ele abriu os presídios, deu liberdade aos presos, mas falaram, em troca da liberdade, vocês vão morar no Brasil. Então, muitos presos vieram morar aqui para povoar a nossa terra. Só que esses homens, eles começaram a fazer o quê? Imagina na cabeça desses homens, né? Presos, não tinham contato com nada, começavam a ver índios que andavam sem roupa. Boa coisa não deu, né? Então começou
a nascer muita criança mestiça, filha de branco com índias, né? Porque as índias, eles agarravam as índias à força. Não que elas quisessem ter algum namoro ou algum contato com eles, casar com eles, não. Elas eram agarradas à força e ficavam grávidas desses homens. E aí o rei de Portugal começou a se preocupar porque estava nascendo muita criança mestiça, filha de branco com índia. E ele não queria isso. Aí qual foi a grande ideia dele? Tão perversa quanto as outras com os índios e com os negros. Ele foi em associações, em orfanatos, que tinham mocinhas, entre 11 e 18 anos, que não tinha família, não tinha ninguém para lutar por elas, colocaram nas caravelas e mandaram para cá. Quando vocês crescerem, vocês têm um filme maravilhoso brasileiro chamado Desmundo, que conta essa história das meninas órfãs chegando aqui. Imaginam crianças de 11 anos até 18, botando numa caravela, chegando num lugar estranho, com homens sem educação, homens sem dente, homens sujos, porque eles não tinham hábitos legais, né? E ficava numa fila e eles escolhiam, essa vai ser minha esposa, já estava até o padre ali para casar. Casava e elas tinham que ter filhos com esses homens, criar os filhos, cuidar da casa. Olha só, que terrível, terrível, né? E assim foram nascendo crianças brancas aqui no Brasil. Tá. Deixa eu ver aqui. Crianças brancas. Então, o papel da mulher branca que vinha para o Brasil aqui era esse. Inclusive as mulheres mesmo dos fazendeiros. Era servir ao marido. Você cala a boca, fica quieto, cuida dos filhos, cuida da casa, né? E pronto. Esse é o papel da mulher branca. Agora, o papel da mulher negra é pior ainda, né? Então, as mulheres... Existiam dois tipos de pessoas negras aqui. As escravizadas e as livres, que também não tinham lá essas coisas não, tá? Tinha que ralar muito para viver, né? Então, o papel delas era ou trabalhar na fazenda, ou trabalhar na casa do dono, né? Inclusive tendo filhos com um homem branco que era dono dela, que se o patrão quisesse, ia ter filho dele, né? E elas também saíam nas ruas vendendo cocada, vendendo queijo, doces, frutas que elas mesmas faziam. E aí começa a surgir um comércio diferente, que é o comércio da comida africana com a comida portuguesa, né? Pelo menos em alguma coisa foi boa. A gente come a comida do índio, a comida do negro e a comida do branco. Tudo isso numa cultura só, que é a brasileira. Olha que chique. Só isso, né? Que foi bom. E também essa mistura de cor, né? Da cor da pele, das religiões, que eles trouxeram para cá também o candomblé. Eu não posso falar muito nisso, porque eu não entendo muito dessas religiões africanas, e já tem religião que não é africana, que é do negro, mas foi criada aqui. Eu não entendo muito, como eu não entendo muito da religião católica nem da protestante, porque eu não tenho religião. Eu acredito em Deus, acredito no mundo espiritual, mas eu não tenho religião. Então eu não vou entrar neste mérito aqui de religião. Bom, mas eu sei que era uma misturada só de cultura, né? Que foi uma coisa boa essa mistura de cultura. Não foi o sofrimento, mas tá? Então vocês mais ou menos vão ler aí. Sociedade escravizada, os homens livres
e dos senhores. Ai, meu Deus, já tá quase... Não posso fazer o terceiro vídeo, senão as mães de vocês vão me pegar. Então aqui conta a mesma história dos índios que não queriam, vieram os africanos, né? E tinha uma coisa, inclusive dentro do próprio branco, da pele branca, existia uma hierarquia. Aqui tem uma pirâmide que na base estão os escravos mesmo, né? Os índios e os negros africanos. Um pouco mais acima estavam os homens livres, que também eram mestiços, filhos de branco com índios, ou mesmo filhos de brancos com aquele pessoal que veio lá de Portugal, as órfãos, que não eram da elite, não eram do topo. O topo, para ser do topo, tinha que ter muito dinheiro. E geralmente eram homens que vinham de Portugal e não tinham filhos com ninguém, a não ser com as mulheres que vinham de Portugal. Esses não estavam aqui embaixo, não. Para ser daqui tinha que ser português legítimo e com dinheiro, não adiantava ser português legítimo pobre, tá? Então tinha 3 classes: a dos negros e índios, dos escravos, a dos homens libertos, que eram mestiços ou brancos pobres, e os brancos ricos, tá? Leiam aqui direitinho. Essa página aqui eu não dei para vocês fazerem não, 38, 39. Se quiser, pode fazer. E tá indo aqui o nosso questionário, tá? Que é para passar pro caderno, quem tiver impressora imprime, e o nosso gabarito daquele trabalho que vocês deram. Nosso gabarito aqui, tá? É isso, pessoalzinho. Um beijão. Aproveita o feriado e também para botar a matéria em dia, tá bom? Beijo. Até terça, hein? Tchau.